Oh Senhor Jesus, Tu és esta fonte de vida que está aqui nesta noite para nos renovar, para nos encher, Senhor, para derramar e fazer fluir de dentro de nós rios de águas vivas. Senhor Jesus, nós esperamos de Ti, Senhor, porque não há outro em quem possamos encontrar salvação, não há outro em quem podemos encontrar proteção, não há outro a quem podemos clamar. Na angústia clamamos ao Senhor, nas nossas dificuldades confiamos na Tua mão, na Tua boa mão e da Tua poderosa mão que vem para nos libertar e nos salvar. Senhor Jesus, Tu és verdadeiramente aquele a quem nossas almas anseia, Tu és o amado de nossas almas, Tu és o desejado das nações, Tu és, Senhor, aquele que nós precisamos, e nesta noite, Senhor, queremos ouvir a Tua voz falando poderosamente em nossos corações, em nossas vidas. Pai, vai repreendendo toda a cilada do maligno, toda a artimanha das trevas, meu Deus, que queira roubar a palavra que será semeada nesta noite. Antes, meu Deus, que nós possamos recebê-la e possamos pôr em prática em nossas vidas. Queremos verdadeiramente ter mentes transformadas, corações transformados, corpos santificados na Tua presença, Senhor, e nesta noite, que a Tua palavra possa lavar a nossa alma, que a Tua palavra venha nos purificar, que a Tua palavra venha trazer a Tua verdade, Senhor, que ela é imutável, Senhor, que ela não muda, permanece para todos sempre. Nesta noite, abençoa o Teu Filho que vai ministrar, Senhor, abençoa o pastor Paiva, dá a ele sabedoria, dá a ele discernimento, dá a ele vigor, Senhor, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos para ministrar a Tua igreja, ao Teu povo. É o que nós oramos a Ti, Senhor, e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem assentar-se. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. O tema desta mensagem é Anjos de Deus a favor da igreja. Aleluia. Deus tem disponibilizado, irmãos, os seus anjos para atender-nos, para atender a sua igreja. A palavra de Deus, nós temos 34 livros das Escrituras Sagradas, que elas falam de anjos, que elas enfatizam os anjos. E na Bíblia toda, 275 vezes, é feita a menção com relação aos anjos. Aleluia. E a palavra de Deus, na leitura que nós fizemos, diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Eu creio que aqui não há uma única pessoa que ainda não tenha recebido da parte de Deus o livramento. Deus colocando seus anjos para favorecer a sua igreja, para favorecer o seu povo. Alguém de repente pode estar pensando: pastor, mas hoje é o dia do pastor, que tal o senhor trazer uma mensagem, reforçando e focando a respeito dos pastores? Mas eu não estou fora do tema. Eu até pensei, eu vou elaborar aqui uma palavra, orar a Deus, para falar sobre o Salmo 23 ou João 10, que fala muito claramente a respeito do pastor. Mas aí Deus me fez, me transferiu para o livro de Apocalipse, capítulo 3, e ali as 7 igrejas de Apocalipse, todas elas começam assim: e ao anjo da igreja escreve estas palavras. Ao anjo da igreja escreve estas palavras. Eu quero dizer para você nesta noite, que esta igreja, ela tem anjo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Enquanto que João capítulo 10 fala também dos lobos,
fala também dos mercenários. E o mercenário, quando ele vê os lobos, diz a palavra de Deus em João 10, que ele se afasta das ovelhas, ele abandona as ovelhas. Mas irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos aqui o pastor Eberlan como nosso pastor, como o anjo da nossa igreja. E veja, esta palavra que eu trago da parte de Deus para nós, é para nós vermos como já fomos elogiados pela igreja, pelas crianças, quão importante, quão sublime é a importância dos pastores, e muito mais ainda, a missão, o trabalho do anjo da igreja. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Fiquemos nós sabendo, irmãos, que estes anjos do Senhor, eles podem, em muitos momentos, ser a pessoa do pastor da igreja. Pode ser, Deus pode usar o pastor Jean como um anjo que está para te guardar, no intuito de te guardar, no sentido de evitar com que você tome uma decisão que possa trazer para você algum prejuízo. E Deus, Ele está sempre colocando um anjo, um pastor, alguém para te dar a orientação necessária, alguém para te dar o direcionamento necessário. Estes anjos, irmãos, eles foram criados com um propósito. Como cada um de nós fomos chamados para um fim, nós fomos chamados para um propósito, cada um, pastor para cada um propósito, você para cada um, para cada um dos propósitos de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Irmãos, nós somos regularmente ministrados pelo anjo de Deus, que Deus tem colocado aqui na igreja. Portanto, nós podemos dizer que esta igreja, ela é uma igreja muito abençoada, porque ela é ministrada o tempo todo e todo o tempo pelos anjos que Deus tem colocado aqui neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e Deus tem usado os seus anjos com o propósito de guardar o seu povo, guardar a sua igreja. Eu lembro uma ocasião, vou dar aqui um breve testemunho. Eu lembro, nós morávamos lá no Conjunto João Bosco, na Torquato Tapajós, assim que nós casamos. E estávamos lá. Na época, o pastor Eliude esteve lá conosco, nosso saudoso pastor Eliude, a missionária Rosilene, e eu os convidei para chegarem até ali e fazerem uma oração por nós ali naquele lugar. E eu confesso aos irmãos que nós fomos abençoados, foi uma oração muito dirigida por Deus, foi uma visita muito gratificante, fomos deveras abençoados por Deus. E, dado algum tempo que nós estávamos ali, irmãos, o Conjunto João Bosco, os irmãos alguns conhecem, ele é um condomínio aberto, né? Ele não é um condomínio restrito apenas aos moradores, qualquer pessoa tem acesso ao condomínio. E eu lembro que um certo momento, o síndico daquele condomínio, ele chegou conosco, em particular comigo. Como era muito distante, o que eu fazia? Eu, a Suzete, a Suzete estava grávida do Gabriel, né? A Suzete estava grávida do Gabriel. E nós saíamos do João Bosco, domingo pela manhã, trazia toda a nossa mudança e passávamos o domingo todinho aqui na casa da minha sogra, né? Aí nós tomávamos banho, almoçávamos e fazíamos nosso lanche, nos aprontávamos
para o culto aqui à noite, né? E uma das ocasiões, quando nós íamos retornando para a igreja, o síndico chegou comigo e disse: ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. No bloco que você mora, eu morava no último bloco, e por trás do último bloco tinha um terreno baldio, né? E aí era assim, 4 apartamentos embaixo no térreo, 4 apartamentos no primeiro andar e 4 no segundo, né? Inclusive o meu vizinho era um rapaz da Polícia Federal, o outro era da Polícia Civil e tinha, né? Mas de todos eles o mais importante era eu, porque eu sou servo de Deus. Então, irmãos, veja bem, e aí o síndico chegou comigo e disse: ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu preciso acompanhar você lá no teu apartamento, porque o salteador chegou aqui e fez uma limpa aqui, né? E o teu apartamento lá, os cadeados estão mexidos, a tua porta está entreaberta. E aí eu falei para a Suzete, eu digo: você vai devagarinho aí, se quiser ficar embaixo. E ela foi subindo lá devagarinho, eu fui subindo com o síndico, né? Subimos os degraus todos e tal, e eu morava no segundo andar. Irmãos, veja, eu estou dando esse testemunho porque nós estamos falando do cuidado do Senhor. O cuidado que Deus tem é quando Ele disponibiliza os seus anjos para nos guardar. Aleluia. E quando nós chegamos lá no último andar, a primeira coisa que eu faço quando eu subo o último degrau, né, eu vejo um anjo do tamanho da porta do meu apartamento. E aí eu vi que, de fato, o cadeado estava rompido, a fechadura da porta estava rompida, a porta estava entreaberta. E aí eu empurrei a porta, mas eu empurrei com segurança. O síndico: não, rapaz, peraí, não entra assim não, porque alguém pode estar aí dentro aí. E aí eu entrei, dei uma verificada em tudo. Irmãos, estava tudo intacto. Deus enviou um anjo, e ali o anjo não teve poder de ação sobre aquele lugar. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. E naquele momento, eu tive a oportunidade de testemunhar para aquele síndico. Esse rapaz, eu não estou compreendendo, porque não mexeram em nada teu, mexeram em todos os outros apartamentos. Eu não lembro agora o nome dele, há 30 e poucos anos atrás. E aí eu disse: não, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, é porque eu sou crente, eu sou servo de Deus, e aí Deus mandou um anjo, e o anjo guardou o meu apartamento. Aí disse: rapaz, eu já notei que você normalmente quando chega aqui, você chega de terno, enfim, você chega todo arrumado, já deu para perceber que você é crente, né? Então, irmãos, vale a pena servir ao Senhor, aleluia. E eu gostaria de compartilhar mais com os irmãos, porque vejam, lembram lá em Gênesis capítulo 19, verso 3, né, quando chegam 2 anjos ali e visitam a casa de Ló, e logo chegam ali os varões ali, tentando tirar aqueles anjos, pegar aqueles anjos, e Ló tenta ali defendê-los, protegê-los, e diz assim, que eles estenderam as suas mãos, né, no intuito de os anjos que estavam ali, eles estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Aqueles varões de todas as aldeias estavam ali, com o único intuito de pegar aqueles 2 varões, aqueles anjos que Deus tinha mandado estar ali, né? Mas diz a palavra de Deus, que os anjos, eles interviram pela orientação de Deus, pela ordenação de Deus, e diz a palavra de Deus, que aqueles ali, eles foram feridos de cegueira, de maneira que eles se cansaram para achar a porta. Sabe, irmãos, como é bom servir ao Senhor, porque Deus, Ele acampa seus anjos ao redor daqueles que temem ao Senhor. É tão somente necessário que você, que nós tenhamos o temor de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Daniel capítulo 3, nós podemos ver, é um texto muito conhecido ali, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego,
ali, eles foram colocados ali na fornalha ardente, porque eles se recusaram a adorar, a se prostrar diante daquela estátua que Nabucodonosor tinha falado. Mas ali naquele momento, Deus providencia um anjo, ele disponibiliza um anjo para estar ali, e aqueles homens, irmãos, que por conta da sua fidelidade, eles não sofreram dano algum. É o que nos afirma a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3. Como é bom, irmãos, servir ao Senhor, porque Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Quantas vezes Deus tem te livrado? Quantas vezes Deus tem nos livrado de tantas coisas, tantas situações, quem sabe que experimentaríamos tamanho de sabores, mas Deus coloca os seus anjos para nos socorrer, para nos atender. Aleluia. Eu lembro, a certa ocasião, eu era dirigente da congregação da Alvorada, e aí eu estava no carro emprestado do meu sogro, do seu Rubens, e nós estávamos indo para a congregação da Alvorada. Quando eu saio daqui da Compensa, ou Vila da Prata, para atravessar a principal avenida da Ponta Negra, para ir pela Jacira Reis, é óbvio que alguns não conhecem, mas é um bom local para chegar até a congregação da Alvorada. Irmãos, aí estava nesse carro, estava eu, a Suzete, o Gabriel talvez tivesse aí uns 2 anos, a Rebeca recém-nascida, e estava a irmã Suzana e a nossa saudosa irmã Ruth. Irmãos, vem um caminhão Mercedes-Benz com o farol todo apagado. Eu olho para o lado, tudo tranquilo, olho para o outro, tudo tranquilo. Mas de um momento para o outro, assim, eu acho que uma distância de 10 metros, né, eu vejo aquele caminhão e via que não tinha saída ali. Mas, irmãos, Deus é tão tremendo que Ele colocou um anjo entre a Brasília que nós estávamos e o caminhão. Foi algo real, igreja, porque a irmã Suzana, ela disse assim: menino, que fumaceiro é esse? Eu tive que imediatamente, irmãos, parar o carro do outro lado, porque eu não conseguia enxergar nada, que os meus olhos estavam tomados de lágrima, estavam embaçados. E aí a irmã Suzana disse: pai, tu está passando bem? Eu disse: estou, irmã, é que Deus acabou de nos dar um grande livramento. Como é bom, irmão, ser crente, como é bom servir ao Senhor, porque Deus guarda, Deus cuida, Deus está para te guardar, Deus está para te livrar. Olha, pensemos agora no livramento que Deus dá para Daniel lá na cova dos leões. Daniel, um jovem íntegro, temente a Deus, que se destacava no meio daqueles outros oficiais, isso lhe gerou um certo ciúme. Eles buscam ofuscar a imagem de Daniel diante do rei. Cria-se um edito no intuito de que ninguém poderia orar a um outro Deus, pedir ajuda de um outro Deus, de uma outra pessoa, durante um período de 30 dias, porque se assim o fizesse, seria penalizado, se não pedir do próprio rei. E Daniel era um jovem de oração, ele soube do edito, mas ele não foi para frente dos quartéis, missionária, fazer motim. Ele não levantou grupinhos para fazer motim contra o rei, mas ele foi orar. Ele foi orar. Ele foi buscar em Deus a solução para a sua causa, para a sua necessidade. Aleluia. E diz a palavra de Deus que o rei ficou condoído, o rei ficou penalizado, mas era um edito e o rei não poderia voltar atrás. Nós até estudamos alguma coisa bem parecida aqui na nossa escola bíblica dominical, né? Mas eu quero dizer para você que Daniel estava ali, mas Deus, Ele enviou um anjo chega ali da parte de Deus, e diz a palavra de Deus, que aquele anjo, ele fecha a boca dos leões, e Daniel permanece ali glorificando, exaltando, sendo cuidado pelo anjo de Deus. Oh, irmão,
como é bom servir ao Senhor, como é bom ter o temor de Deus na nossa vida, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ele os guarda, Ele os livra, né? Quantas vezes Deus tem usado até mesmo um médico para te abençoar? Quantas vezes Deus tem usado um policial para te abençoar? Quantas vezes Deus tem usado pessoas que muitas das vezes não são nem evangélicas, mas Deus tem usado como instrumentos, como anjos para te abençoar, para abençoar a tua vida. Como é bom servir ao Senhor, né? E diz a palavra de Deus que Daniel saiu dali intacto. E foi algo tremendo, porque o rei, ele lançou no edito que toda honra, toda glória, todo louvor fosse dado somente ao Deus de Daniel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imaginemos agora, irmãos, quando Pedro estava ali na prisão, né? Pedro estava detido, né? De antemão Tiago já havia sido morto, e o momento era apenas, quem sabe, até aguardando Pedro de chegar o seu momento. Mas lá em Atos capítulo 12, quando nós lemos da página 5 ao 12, nós vemos Deus agir ali, através de um anjo, Deus ordenar que o seu anjo chegue até aquele lugar e tire dali o seu servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmão, servir ao Senhor, porque Deus, Ele tem os seus anjos, os anjos que estão a serviço de Deus, para favorecer a sua igreja. Guardemos esta palavra, os anjos de Deus, eles pelejam por nós. Observemos, quando o rei Senaqueribe, ele estava sitiando Jerusalém em um dado momento, com um grande exército, e aí a palavra de Deus diz que Ezequias orou, pedindo a intervenção de Deus, né? Então, o anjo do Senhor está registrado lá em Isaías 37, verso 36, né? Deus envia um anjo e diz a palavra de Deus, que apenas um anjo dele, apenas um anjo do Senhor, ele mata, ele fere 185 mil soldados do arraial assírio. Louvado seja o nome do Senhor. Observemos, irmãos, quando a gente somos transportados lá para Gênesis, capítulo 21, verso 17 ao 21, nós vemos como Deus usa os seus anjos. Também Deus usa os anjos no intuito de proteger, de intervir, de guardar, como também Ele usa os seus anjos no intuito de orientar. Agar estava ali no deserto, diz a palavra de Deus, errante no deserto. Mas Deus envia um anjo ali para Agar, e diz para Agar, Agar, Deus ouviu o clamor do teu filho. E aquele anjo, né, ele abre os olhos de Agar e faz Agar ver ali uma fonte d'água, porque a água havia acabado. Então, irmãos, Deus, quando Ele usa o anjo da igreja, o pastor da igreja, para nos trazer uma palavra de orientação, um direcionamento, significa dizer, irmãos, que Deus está usando o seu anjo, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, para que nós possamos ter a compreensão, para que no momento que nós formos tomar as nossas decisões, essas sejam decisões sábias, né? Então, que coisa maravilhosa, que bom é servir ao Senhor. Imaginemos também, quando Paulo estava ali, naquele momento, aquele barco indo a pique, está registrado ali em Atos 27, lá naquela passagem a respeito do Euraquilão, daquela tempestade, daquele tufão, e o barco estava praticamente, em algum momento, caminhando para ir a pique, e a palavra de Deus diz que um anjo chega com Paulo ali, e dá a Paulo uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de esperança. Paulo, não temas, né? Fica calmo, não vai acontecer no intuito de que nenhum desta tripulação, 276 pessoas,
E Paulo, seguindo aquele direcionamento, Paulo, seguindo aquela orientação, né? Aquela tripulação toda, ela foi resguardada em Deus, porque Paulo, ele deu ouvido à orientação do anjo do Senhor. Portanto, irmãos, como é bom ser crente, como é bom servir ao Senhor. Tem até um hino, eu não vou cantar não, viu? Ficar tranquilo. Tem até um hino que diz: como é bom ser crente, como é bom, né, missionária? Como é bom ser crente, como é bom. Eu louvo a Deus, porque na minha juventude, irmãos, com 23 anos de idade, hoje faz 40 e poucos anos, 42 anos que eu estou aqui na igreja, né? Então, eu louvo a Deus, porque nesses 42 anos, eu tenho experimentado da bondade de Deus. E em nenhum momento, os anjos de Deus têm deixado de ministrar no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E nós, eu e a minha casa, nós temos sido contemplados pela ministração do Senhor. Que Deus continue te abençoando. E os anjos de Deus, que estão a serviço de Deus, para te favorecer, continue te abençoando e sendo contigo. Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não